Eu quero agradecer nesse momento ao senhor a oportunidade que o senhor está nos dando de desfrutar desses momentos, um pouco do seu conhecimento e agradecer a sua disponibilidade e também agradecer a diretoria da OAB Subseção Canoas, agradecer a nossa presidente Ana Matiello, que nos assiste, toda a diretoria, e os advogados de Canoas e os alunos da faculdade do Centro Universitário FADERGS e da Uniriter. Professor, se me permite eu fazer uma pequena e rápida leitura para aqueles alunos que nos acompanham do mini currículo que nós temos, que o senhor disponibilizou para o nosso evento, tá? Tudo bem. O professor Lênin, então, ele é titular da Unicinos, professor titular da Unicinos e da Unesa, do Rio de Janeiro, doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e pós-doutor pela Universidade de Lisboa, professor emérito da EMERGE, membro catedrático da Academia Brasileira de Direito Constitucional, a ABD-CONT, e advogado no STREC Trindade Advogados Associados. Professor, é um prazer, mais uma vez, e eu já vou rapidamente passar a palavra para o senhor, mas eu quero me apresentar para o senhor e apresentar os colegas que aí estão me ouvindo. Eu sou advogado aqui de Canoas, então estou como secretário-geral adjunto desta gestão da OAB, e aqui como delegado da ESA também, delegado no município. Nós temos um compromisso nessa gestão, professor, em tentar fazer com que os advogados tenham uma qualificação continuada, um estudo continuado, que se desperte cada vez mais para essas necessidades que o mercado nos impõe. E a proposta de ter uma aula com o senhor, uma mini aula com o senhor aqui, via Instagram, é no sentido de dar esta oportunidade para os nossos advogados do município de Canoas e também para os alunos das faculdades onde leciono, para que eles possam lhe ouvir e possam entender, tentar entender a fala que o senhor faz sobre o constrangimento epistêmico. Eu tenho lido o senhor há algum tempo e me chamou muita atenção na sua sustentação oral no STF, nas ADCs, quando o senhor falou sobre isso. Então, eu gostaria de passar a palavra para o senhor e, desde já, agradecer mais uma vez. Bom, boa noite a todos. Nessa sucessão de lives que eu venho fazendo, que sempre começam com problema tecnológico, né? Eu que sou um jurássico, né, tenho que entender quando eu tenho problemas sérios com tecnologia, né? Então, eu sou o sujeito que eu comprei um carro novo e não tinha CD player. Eu acho isso o fim da várzea, o fim da picada, um carro sofisticado que não tenha CD player. Quer dizer, o que o mundo fabricou de bom depois que acabaram com o CD? Essa é a minha pergunta, sabe? Então, o mundo devia melhorar e o mundo agora inventou esse negócio de Spotify, não sei o quê, papapá. E o velho CD, eu tenho 2.000 CDs e não tenho mais onde tocar. Então, ninguém mais vende CD, etc. E eu me refugio agora no vinil, né, na Serra, na minha dacha, onde eu tenho um aparelho para tocar vinil, eu tenho lá meus velhos vinis, enfim. E, bom, hoje eu saí da Serra, voltei para passar uns dias para ter mais sanidade mental, né? Esses momentos que nós ficamos reclusos são momentos que testam as pessoas, né? Você, eu, enfim, as pessoas todas ficam muito tensas, né? Então, esses momentos
nós temos que ter muita serenidade, né? Em alemão tem uma palavra chamada Gelassenheit, que é serenidade, assim, tem que haver um certo deixamento, um lassen, gelassen, assim, né? E Heit é o substantivo. Então, é, vocês, o assunto, né, proposto pela OAB, né, de Canoas, né? Eu tenho uma ligação muito grande com Canoas também, porque a minha filha é procuradora do Canoas Prev, aí em Canoas, concursada, então tem essa ligação todo o tempo com Canoas. O tema parece assim, o nome parece um nome difícil, né? Constrangimento epistêmico, eu falei isso lá no Supremo Tribunal também, mas na verdade é uma coisa muito simples. O nome é um pouco sofisticado, mas a coisa é muito simples e interessa a todos os advogados, que é uma coisa mais prática que existe. E aí você falou muito bem que essa questão do constante aperfeiçoamento do advogado, a intenção da OAB de fazer isso, que é absolutamente louvável. E vocês pegaram um tema muito bom, porque esse é o tema que aflige todos os advogados todos os dias, na medida em que os advogados lidam com leis, doutrina, jurisprudência, e aí nós temos um problema. A única coisa mais ou menos que dá para confiar na República, para o bem e para o mal, são as leis. Mas aí, quando se interpretam as leis, cada doutrinador dá a sua própria opinião, e a jurisprudência é uma loteria. Então, o papel do advogado, o advogado é um herói. O advogado brasileiro, ele devia ganhar insalubridade por várias questões. Pelo material que ele lida, pelo modo como ele é tratado, pelo modo como é difícil entrar no fórum. Eu fui 28 anos membro do Ministério Público, faço hoje uma advocacia, digamos, de consultoria para grandes questões no Supremo Tribunal, no STJ, enfim, essas coisas, mas entendo o cotidiano das práticas dos advogados e escrevi várias vezes no Conjur sobre isso. O exercício da advocacia hoje é um exercício de humilhação cotidiana. Para você, hoje, você precisa matar 2 leões por dia, desviar de 2 antas, passar pelo primeiro beirinho da porta que te olha assim, do tipo, já começa na revista, quer dizer, tudo aí você chega, finalmente você chega no balcão para você falar com o juiz. E aí, às vezes, aí o funcionário diz, não, pode falar comigo mesmo. Mas você um ministro do Supremo ou outro lugar do que falar com determinados juízes ou até mesmo promotores, né? Porque agora todo mundo tem assessoria. Eu sou do tempo, eu quero dizer para vocês que quando eu entrei no Ministério Público, e aqueles que entraram comigo na magistratura nessa época, entramos juntos, por exemplo, o Nereu Giacomoli fez concurso comigo para promotor, acabou optando por ser juiz na última hora, porque os concursos eram concomitantes. Nós chegamos juntos em Itaqui, fomos juiz e promotor em Itaqui, pegamos 3.500 processos, 4.000 processos, e tínhamos apenas uma máquina de escrever que cada um de nós comprou do seu bolso. O que ganhávamos eram as fitas o tribunal e o Ministério Público davam. E não tínhamos assessoria, não tínhamos nada. Então, hoje todos têm assessoria, mas não o acesso às discussões e acesso ao atendimento, não creio que tenha melhorado tanto assim. Então, hoje, o modo como nós trabalhamos o direito, na medida em que também temos muita tecnologia no meio, e a tecnologia deveria vir. Eu estou vendo aqui, aí vem a súmula 7, exatamente. A súmula 7, só fazendo um pequeno parêntese aqui que o JV Fernandes está botando aí, a súmula 7 é anti-hermenêutica, antifilosófica, anti-tudo, porque ela separa, porque ela diz, ela separa a questão de fato, questão de direito.
sem que se saiba bem o que é uma questão de fato e uma questão de direito. E que ela é uma súmula pro custo. O que é uma súmula pro custo? Pro custo era uma figura mitológica que tinha um castelo no deserto e todo mundo que passava pelo castelo no deserto tinha que se hospedar lá, porque senão morria de sede e de fome. E ele, então, dava guarida a todos os passantes, com seus camelos, com tudo, e alimentava-os, enfim, dava-lhes comida, bebida, mulheres, homens, enfim, tudo que queriam, e só tinha uma condição: dormir no seu leito. Se o sujeito medisse mais do que ele media 1,60 m, ele cortava as pernas. E se o sujeito media menos, ele botava na máquina e espichava. O que é a súmula 7? A súmula 7 espicha, bota e tal. A súmula 7 é uma catianga, você faz o que quiser com ela. Assim como os embargos declaratórios. O que são? O constrangimento epistemológico, eu já vou explicar na seguida, é uma coisa muito simples. É você colocar a doutrina de volta ao seu lugar de doutrinamento, de um certo caráter normativo que deve ter. Pensa comigo, meus amigos da OAB e todos que estão assistindo, pensem comigo. O Brasil é o único país do mundo, não conheço essa questão a miúde na legislação, mas não encontrei, pelo menos, em que o juiz e o tribunal está autorizado a fazer decisões, a elaborar, promanar edições, sentenças ou decisões obscuras, omissas ou contraditórias. Imagine o professor, vamos supor assim, o cara que é professor, é contratado pela universidade, e aí ele dá uma aula, e aí de antemão ele sabe que se a aula dele for obscura, omissa ou contraditória, os alunos podem fazer embargos de declaração para ele explicar onde ele foi omisso, obscuro ou contraditório. Você teria um funcionário no seu escritório que escrevesse os esboços de petições omissas, obscuras ou contraditórias? Você ficaria com ele? Mas por que o direito? Por que o sistema jurídico adotou essa figura dos embargos declaratórios? Embargar algo. Embargar, a gente embarca obras mal feitas. Elas ficam embargadas, não é assim? Então, por que uma decisão pode ser obscura, omissa ou contraditória? Essa é uma discussão que eu tenho feito com amigos em todo o Brasil, e eu sempre pensei que um dos pontos seria eliminar os embargos declaratórios, porque aí você forçaria os juízes a fazerem sentenças mais fundamentadas, porque a pena da obscuridade, omissão, contradição seria a nulidade. Enfim, claro que isso é uma coisa que não vai passar nunca, né, porque é da tradição, nós já nos acostumamos, e aí você cai numa armadilha. Há uma decisão, essa decisão é embargável, você embarga, e se responde: com base no livre convencimento, nada preciso esclarecer. E aí você faz o embargo do embargo, e o que acontece? Você pode levar uma multa. E aí você não quer colocar o seu cliente nessa fria. Veja a armadilha, por isso que eu disse no início, advogar no Brasil é um exercício heróico. Eu tenho profundo, e sempre como promotor de justiça e procurador, eu sempre tinha um profundo respeito pelos advogados, de um carinho enorme, eu tinha uma aproximação enorme com os advogados. E quando eu me tornei advogado, eu senti na carne que tudo aquilo que eu dizia, eu tinha razão, entendeu? Então, o embargo declaratório, como diz o João Luiz Nascimento, o juiz que está me assistindo lá do Piauí, escreveu uma belíssima dissertação. Há um livro do João Luiz do Nascimento, que é juiz lá no Piauí, que é um livro sobre os embargos declaratórios de Macunaíma.
ele diz que os embargos escondem o dever de fundamentação e é uma questão de malandragem brasileira, que é uma espécie de macunaíma. Ele é juiz do Piauí, estudou comigo, fez mestrado aqui na Unicinos, depois fez doutorado. Então, quero mandar um grande abraço à minha terra, né, porque eu sou cidadão piauiense também, sou medalhado por lá, enfim, essas coisas que me dão muita honra. Então, eu estou aqui dizendo, com muita sinceridade, que o tema foi bem escolhido, porque o tema é muito simples, porque ele nos atazana todos os dias. É a questão do dever de fundamentação, a accountability, que é o dever de prestação de contas que os juízes têm, e como se decide. Então, eu criei essa questão de constrangimentos epistemológicos, eu vou contar como isso acontece. Tem um autor alemão, um historiador alemão, que chama Bernd Ritters. O Ritters tem o trema no U. E ele escreveu um livro, e aí veja como isso se encaixa, e depois isso é uma questão política também. E vocês vão entender bem como isso tem o contexto político também. O Bernd Ritters, ele escreveu um livro em alemão chamado Die unbegrenzte Auslegung. Para quem entende um pouco disso, vai ser mais fácil, mas eu explico. Uma interpretação, ou uma interpretação não limitada, não controlada, ou não constrangida, que é o constrangimento limita. Então, mas por que ele escreveu esse livro? Para denunciar o problema da falta de crítica que a doutrina faz ao decisionismo. Para ser bem simples assim. E ele traz isso, ele mostra isso com uma questão histórica. Ele mostra que o regime, a ascensão de Hitler e o início autoritário de Hitler, ela foi não constrangida. E ele diz, se a doutrina jurídica de então tivesse feito o seu papel de controle, de fazer... aqui está pedindo, professor, aceitar a OAB novamente, por favor. Como é que eu faço então aqui? Desculpe, eu não quero prejudicar ninguém. O que eu faço aqui? Me ajudem aí, pessoal, eu não quero prejudicar ninguém. Estão pedindo aqui, enfim, aperto. Eu sou um analfabeto nesse negócio, desculpe, mas se a minha liberdade dependesse disso, eu estaria lascado. Se tem algum problema que eu possa ajudar a resolver apertando nos botões, eu faço aqui. Mas, enquanto isso, eu continuo. Enfim, Diego, outras, visualização. Enfim. Ele dizia, se a doutrina não cumpre o seu papel de constranger, de fazer a crítica, você tem alguém que corre sozinho. E o regime nazista se instaurou. Hoje, por exemplo, quando... Claro que eu vou deixar gravada essa live, sem problemas. Hoje, quando nós temos decisões estapafúrdias ou decisões equivocadas, a doutrina tem se acostumado muito com isso. Vocês já notaram, pessoal, que os livros que mais vendem são os livros que fazem pequenas glosas, comentários de decisões judiciais. Por quê? Porque nós fizemos nós construímnos um sistema que a gente vai chamar de realismo. Isto é, para ser bem simples, eu estou hoje tentando ser bem simples. O Alexandre Simões aqui, meu querido amigo, está pedindo, OAB Canoas, faça outra solicitação. Eu não me importo aqui de tentar consertar isso aqui, pessoal. Eu só não posso perder o meu
meu raciocínio muito aqui. Já não me lembro o que eu estava falando, sobre o realismo jurídico, né, que é nada mais, nada menos do que a velha tese de que o direito é o que os tribunais dizem que é. E esse é um problema sério, porque se o direito é o que os tribunais dizem que é, você não tem exatamente o modo de fazer como que você vai protestar. Por exemplo, quando o Supremo erra por último. O Supremo não tem direito a errar por último. Disse que sim, mas o Supremo ele também tem que sofrer constrangimentos. Então, embora ele tenha a última palavra sobre o direito, isso não quer dizer que ele possa ter qualquer palavra. E aí todos nós aqui temos esse compromisso. Lá na Alemanha, quando essa questão do Bernd Ritters diz que a ascensão do nazismo se deu juridicamente, inclusive, até com a lei que ele aprovou em 33, 34, né, que é uma lei parecida que o Orbán aplicou, conseguiu agora lá na Hungria, a doutrina ficou em roda, a doutrina ela ficou silente e leniente, e Hitler foi assumindo. Hoje no Brasil, a doutrina, de novo, ela tem sido, e falo isso com todo respeito aos doutrinadores, evidentemente, eu estou falando doutrina como uma instituição, eu não falo de pessoas, eu falo de instituições. A instituição, doutrinária, que tem o papel de fazer esse controle, chama isso de controle epistêmico. Epistemologia é o estudo das condições de possibilidade para dizer que algo é, ou algo é científico, ou algo é verdadeiro. Então, controle epistêmico significa o modo como a doutrina analisa e faz as suas críticas em cima daquilo que os tribunais e os juízes decidem. Então, esse é o constrangimento epistêmico. Tem no meu dicionário de hermenêutica, eu tenho um verbete que trata disso. Amanhã, na coluna do Conjur, que é uma coluna bastante longa, né? Tem 5 páginas, vai ser um fracasso, porque as pessoas não leem mais de 10 linhas hoje em dia, mas amanhã eu estou falando também desse assunto, sobre o perigo que representa no constitucionalismo contemporâneo algumas teses que acabam passando por cima dos próprios limites da Constituição. Nesse momento histórico, por exemplo, pessoal, nesse momento histórico, nós estamos vislumbrando, né, nessa crise, nessa emergência sanitária, nós temos, de um lado, uma tese de uma espécie de estado de exceção, que é um conceito político, e do outro lado nós temos o conceito de legalidade extraordinária. Aliás, eu li uns textos hoje dos Estados Unidos e alguns professores de Harvard também estão tratando essa discussão com esse mesmo nome de legalidade extraordinária, que, aliás, não fui eu que inventei, é uma questão que o Pedro Serrano, esse constitucionalista legal da CEPA, que fez uma live comigo esses dias, em que nós discutimos exatamente como a legalidade extraordinária, ela é prevista dentro dos próprios ordenamentos. Então, a própria Constituição estabelece os seus próprios mecanismos de enfrentar esse problema das legalidades extraordinárias. O que nós não podemos fazer é julgar fora da Constituição, né, fazendo raciocínios consequencialistas. Então, por quê? Os raciocínios consequencialistas são aqueles raciocínios pelos quais o direito acaba sendo um fim e não um meio. Então, nós temos muito mais preocupação com os resultados e não nos preocupamos com o meio pelo qual nós alcançamos esse fim. Eu tenho dado um exemplo sobre, nesses momentos, da discussão acerca por que o direito deve resistir às tentações autoritárias. Só para adiantar, aqui, fazendo um parênteses, eu acho que o Supremo Tribunal
errou agora nessa decisão dos sindicatos, por exemplo, porque está claro na Constituição e o Supremo não poderia passar por cima digamos, desses limites, chamemos de limites semânticos, hermenêuticos do texto constitucional, além do simbólico, que deixa os sindicatos em péssima situação e, enfim, o Supremo Tribunal acabou por maioria de votos passando por cima da Constituição. Isso é muito ruim porque isso dá ares daquele negócio de estado de exceção quando nós vivemos, na verdade, apenas uma crise uma crise sanitária, uma emergência sanitária. Nós não vivemos uma emergência constitucional, meus amigos. Nós não vivemos uma emergência legal. Então, nós temos... E não vivemos um estado de exceção. O estado de exceção é um conceito político, muito bom para se estudar, mas péssimo de se praticar, porque se trata de estado de exceção, não há mais direito. E nós somos juristas, e somos 1 milhão de advogados, sofridos, é verdade, mas temos a obrigação de nos defendermos, o Estado democrático de direito. Eu fico muito triste quando vejo uma legião de antas e outras pessoas e alguns animais exóticos fazendo passeata pelo AI-5. Se as pessoas soubessem o que é o AI-5, eu sei o que foi o AI-5. Eu entrei na faculdade, fecharam o parlamento. As pessoas não sabem o que foi o AI-5, as famílias que foram destroçadas pelo AI-5. E aí vem as pessoas fazer passeatas. Inclusive tem deputados envolvidos nisso, ainda bem que agora o Aras finalmente saiu de sua omissão e requisitou um inquérito, o Supremo Tribunal imediatamente autorizou para fazer uma investigação de toda essa baderna que se tem em torno do pedido que as pessoas têm de ditadura. As pessoas querem AI-5, né? E tem uns imbecis, mas tão imbecis, que o sujeito chega na frente do Supremo e diz assim... vamos fechar o STF, e o outro, vamos fechar o FGTS. A ANTA não sabe nem a diferença entre FGTS e STF. Aí tinha um outro passeando com um cartaz bem grande, disse assim, viva Sérgio Moura. O imbecil não sabe nem o nome do seu homenageado. Então, esse tipo de gente, sabe? Esse tipo de gente irresponsável, que sai pelas ruas contra a democracia, são pessoas que não sabem o que é uma ditadura. E, nesse sentido, aumenta a responsabilidade da comunidade jurídica. Quando eu digo que nós precisamos de constrangimentos epistemológicos, epistêmicos, nada mais é do que nós temos que fazer a nossa crítica a todo momento, aquelas decisões que ultrapassam aquilo que nós entendemos, né, como uma certa tradição jurídica que vem sendo feita, que é a briga que eu tive quando eu fui lá defender a ADC 44, que também nós tínhamos, que no fundo, se tivéssemos perdido a ADC 44, era efetivamente quase que um estado de exceção, porque passando por cima claramente do texto legal que dá a garantia, e aí ganhamos por um voto, enfim, com todos os problemas, vem aí algumas emendas constitucionais, mas nós conseguimos fazer isso. Então, nesse sentido, no Brasil eu tenho lido muito sobre isso. Hoje li, por exemplo, uma empresária ou alguém falando sobre qual é o problema de nós reabrirmos imediatamente todo o comércio, se vão morrer algumas pessoas apenas, se os empregos aí, nesse caso, são muito mais importantes. Essas coisas que disse o cara da Havan outro dia, ou o outro sujeito lá do próprio Banco do Brasil. Eu, para enfrentar isso, não quero fazer uma crítica pessoal a essas pessoas que querem que, de fato, as pessoas saiam pela rua ou façam passeatas pela reabertura. É um direito deles, eu sou um democrata. Eu apenas quero dizer o que não se pode fazer, e aí o meu pessoal da OAB daí pegou o tema correto, né, e homenageio a todos por isso, é a discussão entre regras e princípios e por que as decisões têm que ser por princípio. Isto é, vamos explicar um pouco isso, então, sobre a diferença entre o direito e decidir dentro do direito, por princípio, e consequencialismos. Aí vem, todos os dias nós perdemos ações, ou quando você vai ao judiciário,
advogado, e eu escrevi um texto no Conjuro esses dias, que eu, por favor, se conseguirem resgatar, faz umas 2 semanas, eu faço 5 perguntas no início do texto. A primeira pergunta é: quando você vai ao judiciário, você vai pedir a opinião pessoal do juiz sobre a sua causa, ou você quer que ele responda de acordo com o direito, a lei, a jurisprudência e a doutrina? Se você quer a opinião pessoal dele, você pode estar lascado, porque a opinião dele pode ser contrária aos seus interesses. Se ele for a favor e der coincidência, que é bom, porque afinal de contas, um relógio parado acerta 2 vezes a hora. Eu já vou responder essa questão aqui da OAB de Canoas, se fazer constrangimento epistêmico em busca da segurança. Evidentemente que é a busca da segurança jurídica. O ponto central é esse, o que mais sofre, né? Por quê? E aí digo para o pessoal da OAB, por que vocês acham que eu me esforcei tanto para colocar o artigo 926 no CPC, que diz que o direito tem que ter coerência e integridade? Coerência, quando eu peço constrangimentos epistêmicos, ou seja, controle de interpretações e pressões, etc., eu estou dizendo que todas as decisões têm que ser coerentes e têm que obedecer à integridade. Isto é, elas têm que manter uma linha, um DNA, né, que eu não posso ser surpreendido. Por isso que, se um juiz é coerente e ele decide segundo a integridade legal, eu não vou ser surpreendido, e isto me dá muito mais oportunidade de fazer distinction, que são as distinções, ou até mesmo inaugurar prestado assessoria para advogados nesse sentido de como fazer isso no plano de levar recursos ao STJ, porque hoje é uma missa poder levar um recurso para o STJ pelas dificuldades que tem. Veja que o artigo que eu também ajudei a fazer, eu fiz várias alterações, ajudei a fazer, faço isso, e digo isso com muito orgulho, porque isso é uma das minhas missões como professor. Ajudei a colocar também o artigo 489, parágrafo 1º, lá dentro do Código de Processo Civil, que agora está no processo penal. Os advogados têm que atentarem muito a esses dispositivos, porque se ele seguir aqueles 6 itens, ele tem grandes possibilidades já de estar de encaminhar o seu próprio recurso e fazer com que, principalmente pelo inciso 6º, que é um belíssimo, que eu lutei muito pelo inciso 6º, que ele inverte o ônus argumentativo. O que é essa inversão do ônus argumentativo? Aí está um grande constrangimento epistemológico. Constrangimento epistemológico, meus amigos, é só um conceito. O que vale mesmo é o seu movimento, a sua prática cotidiana. Por exemplo, poderia falar dos outros 5 incisos, mas vou falar só do 6º. Eu tenho uma causa, eu alego, tanto faz em que lado eu estou, mas eu alego um precedente. Aí vem outro problema, o que é um precedente. Eu recomendo esse livro aqui, ó, que é um livro pequeno, pesado, que explica o que é um precedente e como se acha o precedente. E eu alego um precedente, aquilo que se diz precedente no Brasil, porque isso daria uma outra live agora, só para falar sobre isso. Vejam, eu alego esse precedente para ele não colar, para dizer assim. É o juiz que tem que dizer que aquele precedente não se aplica. Isso no cotidiano não tem sido feito. Eu tenho tentado demonstrar isso. Há um outro inciso desses, do 489, que isso, no fundo, o 489 é uma heurística, né? É uma tentativa metodológica de nós uma heurística, uma tentativa metodológica de nós resolvermos o problema. A gente tem feito muito isso no cotidiano das práticas advocatícias, entre aspas, com toda humildade, evidentemente, sem nada disso, né? De tentar ajudar, ensinar e fazermos pareceres nesse sentido para fazer, por exemplo, distinction. Nós temos feito para grandes causas, por exemplo, às vezes, quando
há um segmento de decisões e aquela causa será decidida como um atropelo, assim. Aí entra a hora do cirurgião, para fazer a famosa distinção, a distinguish, ou seja, o que é o precedente, qual é o princípio que se tira dele e a partir dele fazer a distinção. Gente, isso é revolucionário. Então hoje nós temos mecanismos de constrangimentos muito grandes. Nós temos os mecanismos do enfrentamento dos próprios embargos, por exemplo, como o artigo 371 tirou a palavra livre, não há mais livre convencimento. Toda vez que o embargo é despachado, é indeferido com base no livre convencimento, você já tem uma questão de enfrentamento da lei federal, porque está violado literalmente o próprio código. E além disso, a grande discussão daquilo que eu tenho chamado, né, nos meus livros de crítica, teoria da decisão, por exemplo, essa questão que está no artigo 489, que é a grande ferramenta de trabalho para o advogado hoje praticar isto que a gente vem chamando de constrangimento epistemológico. Constrangimento epistêmico, que é nada mais do que cobrar fundamentação racional. Cobrar fundamentação, denunciar invencionices e mostrar o caminho. Qual é o caminho que se segue? E aí, bom, eu não sei quantos minutos nós temos ainda, mas segurança jurídica, previsibilidade, direito fundamental a uma resposta de acordo com a Constituição. O livro é esse aqui sobre o precedente, ó, Jane, Calixto, ó, esse aqui, enquanto eu vou falando, você vai anotando. E também recomendo o dicionário de hermenêutica. Veja, eu falava antes que eu queria dizer a diferença entre, nesses tempos agora, mas vale para qualquer momento de sua vida, né, no seu cotidiano como advogado. Às vezes, você está em face de uma discussão em que alguém diz, mas aqui o juiz tem que decidir de forma consequencialista, isto é, ele tem que levar em conta a questão das economias, etc, etc. Agora tem a Lindby, etc, lá o artigo 20, 23, 24. Enfim, quero dizer que, de todos os lados, nós temos modos de enfrentamentos disso. Além de tudo, eu sou um doutrinador, mas sou advogado também. Então, a gente tem que sempre pensar também no seu cliente. Eu quero só fazer essa lembrança da diferença do que é decidir por princípio. Vocês lembram dessa discussão que todos os dias se faz sobre os dilemas em que o sujeito vem num trem, mata, você tem a opção de, você vai matar 10 pessoas, se você puxar uma alavanca, você mata um gordinho que está no trilho à esquerda. E aí você, então, tem que fazer essa escolha de Sofia. Você mata 10 ou mata 1. Essa é uma decisão que não é uma decisão jurídica, porque, por exemplo, se você matar o gordinho, tomar uma decisão consequencialista, utilitarista, você pode estar matando o cara que vai inventar a vacina contra o câncer amanhã. Você não sabe, você não conhece o gordinho, mas você também não conhece as 10 pessoas. Entre as 10 pessoas, 2 deles podem ser terroristas que vão matar 1 milhão de pessoas com 2 bombas que eles têm escondidas, ou 100 mil pessoas. Você não sabe também. Ou seja, você apenas tem um jogo filosófico na sua frente. Sempre quando se quer fazer decisões consequencialistas, você tem que colocar em face disso a decisão por princípio. Por quê? Porque a decisão por princípio é aquela que é uma decisão de meios. É mais ou menos como a série House of Cards, em que o presidente dos Estados Unidos, isto é, quero dizer que essa decisão não se hierarquiza valores, não se hierarquiza vida. No caso do presidente dos Estados Unidos, ele estava na fila para transplante, é aquela série House of Cards, e leva um tiro, ele está pronto para receber na fila para receber um transplante. Aí recebe um tiro, piora, coisa de filme, enfim, filme é feito, não é meu filme.
E aí levam ele para o hospital, e lá no hospital o médico diz, ele precisa de um transplante, mas ele é o segundo da lista. Mas e quem é o primeiro da lista? Ah, um Zé Ninguém aí qualquer. Aí todos dizem, mas então põe o presidente na frente. O médico diz não. Por que não? Porque está na lei, it's the law. E qual é? Aí vem a diferença entre regras e princípios. A regra, não se pode furar fila. Qual é o princípio que segura essa regra? Uma vida igual a uma vida. Ponto. Uma vida igual a uma vida. Isso é decidir por princípio. Então hoje, quando você está em face desta pandemia econômica, pandemia mesmo, e que tem efeitos econômicos, a cuidar muito quando alguém diz, mas se nós protegermos as vidas, vamos destruir a economia. Meus amigos, e quem garante, isso é um jogo filosófico, quem garante que se nós não protegermos vida, nós não estaremos destruindo muito mais, não só a economia, como destruiremos todo um sentimento de dignidade de uma nação, em que você, no final, estaria confessando que os velhos podem morrerem, que aqueles que têm pré-condições de doenças não são respeitados, etc. Uma vida é igual a uma vida. Voltando, o que eu quero dizer é que quando eu falo em eu apenas dei um nome até para gerar curiosidade, porque é um nome técnico. Porque epistemologia tem um conceito, constrangimento tem um conceito, você pode substituir constrangimento por controle, por limitações, você pode fazer, eu não tenho problema nenhum com relação a isso. O que nós precisamos, portanto, é fazer com que a doutrina tenha esse papel. Então, quando os juízes decidem de um modo, você tem que ter condições de fazer esse enfrentamento, né, pela doutrina, que tem que ter esse papel e que não pode simplesmente correr atrás de decisões tribunalísticas. Um dos nossos trabalhos, uma das coisas que eu tenho, que eu e o André Caré Trindade, enfim, que temos o nosso escritório, nós temos feito essas questões assim, buscando aquilo que é a cirurgia, e há casos assim belíssimos em que parece que tudo está perdido, mas aí você tem, por exemplo, a possibilidade de fazer a distinction, ou a distinção, e mostra que aquele caso não se encaixa naquele caso e, portanto, até por um dos incisos do artigo 489, você pode abrir uma nova cadeia de decisão. Porque o juiz, quando você convence ele de que aquilo há uma distinção, ele vai começar uma nova cadeia decisória. Ele não está proibido de fazer isso. Ele simplesmente vai, pela integridade, mudar uma linha de coerência anterior. Só que essa coerência anterior estava errada, ou o seu caso específico não se encaixava, ele não era igual àquele que vinha sendo colocado na pilha. Isso acontece muito com a questão de agravos que são colocados em pilhas e julgados hoje por bits ou por bytes, né, por esse negócio aí da inteligência artificial, que às vezes nada mais é do que ignorância artificial. Eu, como um jurássico, tenho enormes dificuldades, eu acho que nós não podemos permitir que algum dia nós venhamos sermos substituídos por máquina. Então, resumindo, toda a minha luta como professor, e eu venho de longe, como você diz, né? Eu fiz o meu primeiro controle difuso de constitucionalidade em 6 de outubro de 1988. É uma lei que não estava recepcionada pela Constituição. Eu venho de longe, como você diz, nesse aspecto, e fiz uma coerência de 28 anos de Ministério Público, e quando eu chego na advocacia, eu venho exatamente que agora eu tenho um lado, mas ao mesmo tempo eu também tenho procurado a lutar pela instituição advocacia. Por isso que eu atendo com muito gosto esse convite da OAB de Canoas,
fiz ontem uma live com o OAB do Paraná, tenho feito com todas as pessoas, dentro das minhas possibilidades que eu posso, para tentarmos institucionalizar. A luta é institucional, a luta é de nós todos. Então, quando eu estou dizendo aqui que o exercício da advocacia necessitaria ganhar, estou fazendo uma metáfora, insalubridade, por quê? Porque a advocacia tem como maior inimigo a imprevisibilidade. A advocacia, como maior inimigo, tem os julgamentos subjetivistas. E toda a minha teoria da decisão e os constrangimentos epistêmicos, epistemológicos, são um dos elementos que eu tenho para tentar controlar. Por exemplo, nós utilizamos em várias ações, e nós utilizamos na própria ADC 44, as minhas 6 hipóteses pelas quais um juiz pode deixar de aplicar uma lei. E porque o juiz não é um escravo da lei, mas ele também não é o dono da lei. Mas você tem que ter esse ferramental para poder dizer. Por vezes você consegue cercar uma decisão, por exemplo, do próprio STJ ou STF, cercar e mostrar, olha, você tem este caminho aqui, esse caminho que você vem seguindo não está correto, porque nós temos o fulano que disse isso, é o papel da doutrina, né? A gente busca lá de trás, toda vez que a gente começa um trabalho, o André e eu, a gente diz assim, este trabalho aqui visa resgatar aquilo que o Savigny falava sobre o papel da doutrina, enfim. Então, eu tenho profundo respeito pela doutrina, profundo respeito pela jurisprudência, mas o Brasil é um sistema romano-germânico. E não é a doutrina que tem que ficar a reboque da jurisprudência. É a jurisprudência que tem que se abeberar da doutrina e juntos buscar aquilo que é a coerência e a integridade. A chave, saber trabalhar com a coerência e a integridade, e isto, por exemplo, de forma horizontal e vertical, eu me lembro, André e eu tivemos um caso enorme que era de uma empresa, uma empresa multinacional, e que estava diante de um caso em que todas as teses que se tinha não funcionavam. E aí se buscou uma questão dentro daquilo, mas fui eu que botei no código coerência e integridade, tem que ter algo mais. E aí nós descobrimos que a coerência e a integridade não é apenas vertical, ela também é horizontal. Falava disso agora com meus alunos de doutorado, e houve até um seminário sobre isso, se o André está me escutando aí hoje, depois me cobra que eu conto para ele, que os meus alunos foram tratar justamente daquilo que a gente, André, colocou naquele famoso parecer que nós fizemos sobre, incluindo aquele autor americano que fala sobre a coerência horizontal. E salvamos a questão por aí. Então, sempre há. O direito é um fenômeno belíssimo, eu sou apaixonado por isso, sou apaixonado pela advocacia, respeito profundamente. Escrevi um texto, quem não leu ainda, vá lá e leia o texto O Modelo de Advogado Ideal. Eu já escrevi sobre os modelos de juiz, modelos de aluno, modelos de professor, e agora escrevi sobre o modelo de advogado ideal. Com esse nome, vai lá no Conjur e você vai ver qual é o modelo de advogado ideal. Temos chance de dar certo, né? Temos que passar por esta crise, vai dar certo, passaremos por essa crise, e nenhuma crise, nenhum país vive sem o direito. A minha coluna de amanhã é uma coluna pesada, que vai falar sobre o constitucionalismo e o valor. E eu faço um pedido, como naquele samba eternizado pela Alcione, que é de 2 compositores, não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. E eu falo, não deixe o constitucionalismo morrer, não deixe o constitucionalismo acabar. Ele é a condição de possibilidade. Accountability, prestação de contas, o direito fundamental que nós temos é uma resposta adequada à Constituição. Se somarmos tudo junto, são os 5 princípios que eu falo. Aquele grande livro, que é o maior livro do Brasil, que é aquele Comentários à Constituição, eu começo mostrando princípios da interpretação constitucional.
Depois eu construo essa questão das 6 hipóteses pelas quais um juiz pode deixar de aplicar uma lei e fora disso ele não pode. Depois as 3 perguntas fundamentais que também fazem parte da RAC, que é a resposta adequada à Constituição. Enfim, tudo isso eu tenho feito e tenho feito isso, óbvio, eu faço para mim, que sou professor e também busco meu prestígio acadêmico e faço por mim. Faço também como advogado, por óbvio, porque eu também, como advogado, como qualquer um dos senhores, precisa sobreviver, enfim, nesse mundo complexo. Mas faço também pela instituição. Sou da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB e de lá tenho feito defesas pro bono de prerrogativas. Se vocês soubessem os advogados que eu tenho defendido, que a gente não divulga assim, mas que pelas suas prerrogativas atacadas nesse país autoritário, democrático, mas que tem pendores autoritários. Um beijo para todos. O OAB de Canoas, vocês moram no meu coração. Eu espero. Possamos, um dia desse a gente volta a fazer isso. O tempo está esgotando. E eu espero, então... E vocês gravem isso. Eu não sei se o OAB de Canoas que vai gravar. Isso eu também não sei fazer. Quem ajuda para que outras pessoas que não os daqui possam também usufruir disso que falamos. Eu não quero ensinar nada. Eu quero apenas que as pessoas se deem conta que tem muita coisa que podemos fazer. Às vezes, o direito é tão simplificado, na verdade, ele é muito mais complexo e muito mais bonito. No direito, a beleza não está nas coisas simples, está nas coisas complexas, porque ele é um fenômeno complexo. Boa noite a todos.